Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Helena Goldani e hoje a gente vai fazer uma análise das fases de crescimento da economia brasileira entre os anos de 2010 e 2021. Esse foi um período marcado por avanços, crises e retomadas que refletiram os desafios macroeconômicos e as políticas adotadas ao longo dos anos. Então agora a gente vai entender essa trajetória por meio dos principais indicadores econômicos. Vem comigo. Contextualizando então, o nosso país ele iniciou a década de 2010 numa recuperação da crise financeira global, que atingiu o mundo nos anos de 2008 e 2009. E, portanto, nós fomos beneficiados pelo crescimento do PIB do consumo. Segundo o IBGE, em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. E como já dito anteriormente, ele foi impulsionado pelo consumo das famílias e pelo aumento dos investimentos. Houve também, neste ano, uma expansão no setor agropecuário, no setor das indústrias e de serviço e, consequentemente, teve uma taxa de desemprego em queda. Nosso país teve uma estabilidade inflacionária até o ano de 2013, dentro da meta do Banco Central. A gente pode concluir, então, que entre 2010 e 2013, a economia brasileira ela apresentou um crescimento contínuo. Como já dito, em 2010, nós tivemos um aumento expressivo no PIB de 7,5% devido ao alto consumo. A taxa de desemprego, portanto, ela caiu e refletiu um bom momento econômico do nosso país. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos anos de 2014 e 2016, momentos em que nós tivemos uma desaceleração e uma crise. Contextualizando, portanto, a partir do ano de 2014, a nossa economia brasileira desacelera devido à queda dos investimentos e à crise política que assolava o nosso país. Em 2015, o nosso PIB teve uma retração de menos 3,5% e no ano de 2016 de menos 3,3%, o que marcou uma das piores recessões da história. A nossa inflação ela estava em alta, ela chegou a quase 11% em 2015, o que forçou o Banco Central a elevar a taxa de juros. A taxa de desemprego, portanto, ela aumentou significativamente e impactou muito no consumo e na produção do nosso país. O que se conclui, portanto, é que a partir do ano de 2014, a economia brasileira ela entrou em um período de desaceleração e culminou numa forte crise nos anos de 2015 e 2016. O PIB caiu consecutivamente, a inflação disparou, o desemprego aumentou e tudo isso resultou em um cenário difícil para as empresas, para as famílias e para a população brasileira de modo geral. Bom, entre os anos de 2017 a 2019, o nosso país ele enfrentou uma recuperação lenta. O que isso significa? Que a nossa economia ela iniciou com uma recuperação gradual, com um crescimento do PIB de 1,3% em 2017, 1,8% em 2018 e 1,2% em 2019. Foram tomadas medidas como o controle da inflação e redução da taxa de juros, que ajudaram nessa retomada crescente. Nós tínhamos ainda um desemprego elevado, mas que começava a recuar. Então, portanto, entre os anos de 2017 a 2019, o nosso país ele começou a sair da recessão, mas o crescimento ainda foi lento. O PIB ele volta a subir, a inflação é controlada, mas o desemprego continua alto. Entre os anos de 2020 e 2021, a gente tem o impacto da pandemia e uma nova recuperação para a nossa sociedade. Em 2020, portanto, como todo mundo lembra, a pandemia da Covid-19 ela causou um imenso choque econômico e levou a uma queda do PIB de menos 3,3%. Foram adotadas medidas emergenciais, como o auxílio emergencial, que ajudou a manter o consumo, mas que aumentou muito a dívida pública. Em 2021, o PIB teve um crescimento de 5%, que foi impulsionado pela retomada das atividades pós-período pandêmico. Porém, a inflação, nesse momento, ela volta a ser um problema e exige novas intervenções do Banco Central. O que se conclui, então, é que no ano de 2020, ele trouxe um novo desafio com o advento da pandemia, que causou uma retração no PIB e um aumento da dívida pública. No entanto, no ano de 2021, a economia ela mostra sinais de recuperação, ainda que acompanhada da inflação alta. O que a gente pode concluir, portanto, é que o período de 2010 a 2021 ele foi marcado por muitas oscilações na economia brasileira. Nós tivemos fases de crescimento seguidas por crises e recuperações que mostraram a importância das políticas econômicas para que a gente pudesse estabilizar esse cenário. O entendimento desses ciclos ele se tornou essencial para que a gente pudesse prever, ou para que a gente possa, então, prever tendências futuras e fazer uma tomada de decisões estratégicas de forma econômica. Ao longo dessa análise, a gente vê, ou a gente percebeu como a economia brasileira ela passou por diferentes fases de crescimentos. E o estudo de cada uma dessas fases é fundamental para que a gente possa entender os desafios do país e planejar, portanto, estratégias para o nosso futuro. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada por me assistir.